Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, é Sua Igreja. O nosso endereço é asua-igreja.blogspot.com. Você pode estar acessando, gente, um ano do nosso blog, né? Todos os vídeos postados, eles alcançaram aí quase 25 mil acessos, né? Graças a Deus por isso, é 23 mil, né? Mas logo vamos alcançar 25 mil. E Deus, ele tem nos dado a palavra, tem nos dado temas, nós não estamos gravando muitos temas hoje, porque estamos organizando o blog. Faltam 44 vídeos para ser jogado no nosso blog. Se você não estiver atento, se você não estiver prestando atenção nos acontecimentos, né, você não vai ficar, vigilante. Você não vai estar vigilante, você vai ser pego de surpresa. Jesus disse que viria como ladrão, né? E é para a gente se manter vigilante. Então temos que mostrar o que está acontecendo nas igrejas, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo, para que as pessoas possam estar vigilantes, porque Jesus está voltando. O espírito do anticristo, ele já está, né, atuando. E infelizmente, gente, as igrejas, elas já se tornaram morada do espírito do anticristo. Só que o que está acontecendo, claro, ele não vai prevalecer, né? Porque as portas do inferno não vão prevalecer, mas que já entraram nas igrejas, já entraram doutrinas erradas, sabe? O evangelho levado totalmente errado para o povo de Deus. Só que as pessoas, elas não entendem. Eu estava conversando com um amigo sobre a parte de se falar de dinheiro nas igrejas. Os pastores hoje, eles jogam todas as contas deles. Claro, o pastor, ele pode viver do altar, né? Não é errado, mas ele joga todas as contas que ele tem para pagar em cima do povo. Ele joga todas as contas da igreja em cima do povo. Ele faz com que o povo seja escravo, né, do sistema que se formou nas igrejas. Então o que acontece? Hoje não se busca almas, se busca ofertantes, dizimistas, as pessoas que sacrificam, as pessoas que fazem o holocausto, né? Então, 5, 10 pessoas com 1.000, com 2.000 reais, com 100, com 200. Então, que nem o meu amigo falou o seguinte, que o pastor até se propôs, ele disse assim: olha, eu me proponho a ir no monte. Se Deus levantar aqui 80 pessoas que dê 100 reais por mês, ele vai se propor aí no monte todos os dias orar. Agora, será que ele iria? Será que ele vai? Será que ele foi? Se ninguém der nada? Se 3, 4, 5 ou 10 pessoas dessem 100 reais? E essas pessoas, essas 10 pessoas que dessem 100 reais? Não, ele se propôs apenas aí se 80 pessoas dessem 100 reais para a igreja dele mensal. Ele iria para o monte orar. Então, você vê que o sistema, ele se adaptou, né? Ele tomou conta das igrejas. Ele entrou nas igrejas e hoje é assim. As pessoas, elas acham que elas vão dar 100 reais, 200 reais, 1.000 reais. E Deus, ele vai fazer. Então é isso que os pastores pregam nas igrejas. Olha, traga aqui o seu voto, traga aqui o seu sacrifício, traga aqui o seu holocausto. Nós vamos falar sobre isso também. O voto, vamos falar sobre dízimo, vamos falar sobre ofertas, sobre sacrifícios, holocaustos. Vamos falar sobre dinheiro. Não hoje, né, claro, mas você fique atento nos nossos vídeos. Então, hoje você é um negócio na igreja, né? Não um negócio que é uma coisa ruim. Farão de vós negócio, ou seja, você está ali, então você já é considerado que é uma pessoa, aquela pessoa é dizimista, dá 100 reais. A outra é dizimista, dá 50. A outra é dizimista tal. Então ele não está vendo se você está sofrendo, se você está sendo livre, liberto. Mas estão olhando o que você pode dar na igreja, né? Infelizmente. Vamos começar aqui. Antes de colocar os trechos do Bispo Macedo falando a respeito do Templo de Salomão e a respeito do que ele, né, que Deus disse para ele que vai acontecer. Ele disse, né? Vamos ver aqui o Bispo Macedo chamando
né? Deus, o arquiteto do universo, né? Que é como os maçons chamam o Deus deles, né? E para você ver o que está acontecendo, não se pega a palavra de Deus na mão. Você não vê, você vê o abandono da Bíblia, né? Da palavra. Não existe, já mostrei outros vídeos a qual o Bispo Macedo da Igreja Universal, ele não pega mais a Bíblia para poder falar. Ele fala de sabedoria humana, ele fala coisas do coração dele, né? As pessoas podem dizer que não, mas nós temos vídeos para comprovar, nós temos aí tudo para comprovar que ele já abandonou a palavra de Deus. Então vamos levar você, como ele diz, para que você venha a raciocinar. Porque quando Moisés ele morreu, não se achou o lugar onde ele foi sepultado. Vamos ler aqui em Deuteronômio 34, 4, 5 e 6. A gente vai ler os versículos. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostrar-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Né? Deus mostrou a terra prometida para Moisés, disse: olha, isso aqui é a terra que eu jurei, né? Porque como ele prometeu, ele foi mostrar para ele que era verdade, mas você não vai entrar, Moisés. Ele diz aqui no versículo 5 e 6 do capítulo 34: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, ao dito do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Você vê que Deus, ele prometeu, mostrou para Moisés, né, a promessa, e falou: aí Deus o sepultou. Mas diz que não foi encontrado o lugar da sua sepultura. Mas por que Deus teve que esconder o corpo de Moisés? Agora vamos abrir aqui em Judas, né? Para vocês entenderem, a gente já vai entrar a respeito. Mas o que isso tem a ver com o tempo de Salomão, irmão Alex? Calma. Levar você a entender que Deus, ele sabe das coisas, né? Judas 1:9. Olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Gente, primeiro Deus, ele ocultou onde Moisés ele foi sepultado. Só que a palavra de Deus mostra aqui no Novo Testamento, a qual o arcanjo Miguel, ele disputava o corpo de Moisés. Por quê? Por que o arcanjo Miguel, ele se daria o trabalho e repreendia Satanás em nome do Senhor? Ele disputava um corpo. Morreu, está ali jogado ali. E os dois estavam querendo, né? O diabo estava querendo o corpo de Moisés e o arcanjo disputando com ele. Mas aí ele usou, né, o nome do Senhor para repreender aquela atitude do diabo. Gente, é o seguinte. Prestem atenção. A terra prometida era uma promessa para o povo de Deus, de Israel, né, naquela época. E Moisés morreu. Depois quem ficou no lugar dele foi Josué. Então você tem que entender o seguinte, que quem pegasse aquele corpo, quem tomasse posse do corpo de Moisés, né, claro que o arcanjo Miguel não iria fazer nada, mas ele estava como se fosse uma forma de proteger para que o diabo não pegasse. Se o diabo, gente, pegasse aquele corpo, Satanás poderia entrar dentro dele, para você entender. E de repente Moisés apareceria e falar assim: gente, não é por aí. E poderia dominar aquele povo, poderia agir
de qualquer maneira pervertendo o povo mais do que a época do bezerro de ouro, né? Porque acreditariam que era Deus, porque estaria no corpo de Moisés, e Moisés, ele era, né, Deus colocou ele para tomar contra aquele povo, né, da promessa. Então, esse foi o motivo da disputa. Então o arcanjo, Deus enviou o arcanjo para disputar o corpo, porque se o diabo pegasse, ele iria levar o povo para um caminho que não era o caminho a qual Deus escolheu para o povo de Deus. Então, o templo de Salomão, gente, vocês têm que entender o seguinte, é uma construção? É uma construção. É uma construção que está sendo levantada, é uma construção que todo o mundo vai chamar atenção para o mundo, vai. Mas o que vai acontecer no templo de Salomão? O que vai acontecer nesse templo, a qual é considerada a casa de Deus? Ele mandou, as medidas. E olha o que diz aqui. Aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então você vê que o anticristo fala aqui, né, em Tessalonicenses, que a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Então, o templo de Salomão, ele será um lugar a qual o anticristo ele ficará. Ele estará. Você pode assistir o vídeo aí que fala sobre o templo de Salomão, que a gente gravou, que fala sobre o sacrifício contínuo, que você não pode fazer a vontade de Deus pela metade. Então Deus deixou um sacrifício que tem que ser feito no templo de Salomão. Então o templo vai ser levantado, mas não haverá esse sacrifício. Aí a abominação ela vai entrar no templo, né? E aí o que acontece? Aí, gente, olha, pode preparar, né? Porque as coisas vão ficar terríveis, né? Então a gente vai colocar os trechos agora. Então, para você entender, esse templo de Salomão ele significa poder, como o corpo de Moisés. Então você tem que entender que de maneira nenhuma, claro, nenhum cristão, nenhuma igreja que tem um pouco de temor a Deus, que mesmo sabendo que mas poxa, se você sabe que aquele lugar, né, é a mesma coisa você comprar um DVD, vamos dizer logo a palavra escrachada mesmo. Você compra um aparelho de DVD, você que é crente, cristão, você é evangélico, você vai comprar um aparelho de DVD para você ver filmes pornográficos. Você vai comprar um computador para você entrar em sites pornográficos. Você vai sair à noite porque você está já intencionado em ir numa zona, sabe? Se prostituir. É a mesma coisa, você vai construir o templo de Salomão sabendo que o anticristo vai entrar lá dentro. Então a Bíblia já relata isso. Então é isso que eu estou te falando. São coisas que falam, não, mas nós vamos ter o templo de Salomão, nós vamos fazer, nós somos os primeiros, nós somos a Universal, mas já está determinado que o anticristo se assentará nesse lugar. Então, por mais que a igreja seja santificada, por mais que a igreja tenha fé, por mais que a igreja ela tenha, sabe, ela pense que é a vontade de Deus, porque, sabe, está já determinado, está escrito, mas eles fugiriam de fazer. Fugiria. Então só porque eu sou pecador, então eu vou desafiar, né? Eu vou ali mesmo porque eu sou pecador mesmo, então não, você tem que fugir, né? Você tem que fugir dessas coisas. Então, levantar o templo de Salomão é claramente dizer, venha anticristo. Nós estamos preparando lugar para você, né? Você pode ver os vídeos que estão, né, ligados a esse, que é o templo de Salomão, dinheiro usado para levantar o templo de Salomão. Tudo mostra a abominação que está entrando na casa de Deus. Vamos agora ver os trechos, né, do Bispo Macedo falando sobre isso.
E nós já voltamos mais com a palavra de Deus. Notem que ele não usa a palavra de Deus, né? Ele conta histórias, mas não usa versículos, não fala nada, não pega a Bíblia. Preste atenção, porque o espírito do anticristo já entrou nas igrejas. Nós já voltamos. Eu queria que você raciocinasse comigo uma coisa sobre o templo de Salomão. Quando o povo de Israel chegou na terra prometida, então Deus deu o modelo do templo que ele queria que fosse erguido para ele e para Davi. Davi passou para o seu filho, Salomão, e Salomão ergueu esse templo. O que aconteceu? Os romanos entraram em Jerusalém, destruíram, puseram fogo em tudo, inclusive no templo que havia sido construído ou reconstruído. Salomão construiu e Herodes veio e reconstruiu. Mas foi destruído, foi queimado. Depois disso, o mundo construiu muitos templos, muitos palácios, muitas catedrais, catedrais góticas, templos hindus, templos budistas, mecas para Maomé, sinagogas, igrejas evangélicas de cristais, templos maçônicos, igrejas e outras religiões construíram os seus templos. E no mundo inteiro, na Europa, por exemplo, se você visita as igrejas, as catedrais, você vai verificar grandes, enormes construções, coisas assim que enchem as vistas dos visitantes. Porém, nestas milhares e milhares de igrejas e templos construídos por todo esse mundo até hoje, não teve ninguém, nenhum arquiteto, nenhum engenheiro, nenhuma pessoa teve a ideia de construir um templo cujo modelo fosse similar ao modelo construído por Salomão. Eles construíram grandes templos, grandes edifícios de pedra, de ouro, de prata, com pedras preciosas. Porém, nenhum homem chegou ao ponto de construir uma réplica do Templo de Salomão. Quando nós lançamos essa ideia de construir esse templo, o que aconteceu? Quantas pessoas, pastores e outros religiosos e judeus disseram: puxa vida, por que eu não tive essa ideia? Por que essa ideia não veio para nós? Presta atenção. Muitos deles, mas muitos deles, estão vivendo hoje uma dor de cotovelo muito grande, porque a construção do Templo de Salomão, essa construção aí que você está assistindo, você pode ter certeza de uma coisa: não houve um arquiteto humano que deu a planta. A planta foi arquitetada pelo próprio Deus, o arquiteto do universo. Olha, vamos dar uma parada aqui. Você pode acompanhar aqui em Daniel, capítulo 11, versículo 37 e 38. Diz assim, ó: e não terá respeito aos deuses de seus pais, e nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Honrará a um outro Deus. O Bispo Macedo, ele chamou Deus de o arquiteto do universo. Nós vamos voltar aí, você vai ver. Só que nós sabemos, né? Você que não sabe, você vai ficar sabendo agora. O nome arquiteto do universo é dado a um Deus estranho, né, para o povo de Deus,
que é um deus desse mundo. É o deus da maçonaria, dos maçons. Eles chamam, né? Eles se referem a Deus como o arquiteto do universo. Então, gente, nós temos que notar o seguinte: uma pessoa que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, Deus, ele abomina se a gente falar sobre outros deuses, né? Fala, tem os mandamentos, tudo, não pode adorar a imagem, outros deuses. Então ele se refere a Deus, né? Porque aqui na palavra em Daniel, a Bíblia até coloca como um D minúsculo, que é um outro Deus, não é Deus verdadeiro. Ele está se referindo a Deus como o arquiteto do universo. Nós vamos voltar para você, porque é como, vou usar um exemplo aqui, né? A Xuxa sempre falava o cara lá de cima. Então você veja que o espírito do anticristo, ele está realmente na boca dos falsos profetas, de bispos, pastores, diáconos, evangelistas, presbíteros. Isso já está, sabe, entrando. Claro que Deus não vai deixar prevalecer, mas que já está, né? Como a gente leu em Tessalonicenses, você pode acompanhar. Ele se refere a Deus como o arquiteto do universo, mas esse nome é dado a um Deus da maçonaria, dos maçons, que é o Gadu. Então, vocês têm que ver o seguinte, gente. Vocês têm que prestar atenção, não é porque está no poder ou na frente de um trabalho evangélico ou na frente de uma igreja, porque o nome se diz pastor, bispo, que esteja fazendo a vontade de Deus. Desperta! A palavra de Deus diz: sai do meio deles, ó povo meu. Então, o povo de Deus tem que despertar. Vamos colocar de novo aqui para você ver o trecho a qual ele chama, né, ele se refere a um Deus como, mas não é o Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó não é, mas a Bíblia fala aqui, ó, que ele honrará o Deus das fortalezas, mas também é um outro Deus, né? Você tem que ver, porque Jesus, ele manda, né, que a gente leia Daniel. Quem lê Daniel entenda, né? E as coisas estão acontecendo. Vamos repetir aí para você ver e vamos ver mais trechos desse vídeo. Você pode ter certeza de uma coisa: não houve um arquiteto humano que deu a planta. A planta foi arquitetada pelo próprio Deus. O arquiteto do universo deu essa inspiração para que a gente pudesse construir o templo similar àquele que os judeus construíram na época de Salomão. Ora, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que todos os templos, mecas, templos maçônicos, igrejas evangélicas de cristais e catedrais góticas e catedrais disso e daquilo, nenhuma igreja, nenhum templo neste mundo, em todo o planeta Terra, vai ser semelhante ao templo de Salomão. Por quê? Porque este templo aí, minha amiga, meu amigo, a arquitetura dele é de Deus, foi o Espírito Santo que deu. Eu vou falar mais a respeito disso. Mas eu quero que você saiba que aquela visão que José teve em relação à sua mãe, ao seu pai e seus irmãos, você se lembra? José teve um sonho. José sonhou que o sol, representando o pai dele, Jacó, a lua, a mãe dele, e 11 estrelas, representando os 11 irmãos dele, iriam se curvar perante ele. Ora, o que nós já estamos vendo é que todos os templos, quaisquer que sejam as suas religiões, estarão se curvando perante o templo de Salomão. Então, gente, olha, se isso aí já não é espírito do anticristo, domínio, poder, né? Eu já não sei mais o que é espírito do anticristo, então. A Bíblia já declara claramente aqui. Vamos ver aqui, ó. Diz o seguinte. Gênesis 37, nós vamos ler aqui
o sonho de José, né, que ele usou como referência. E sonhou ainda outro sonho, e o contou, 37, versículo 9 e 10 de Gênesis. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinamo-nos perante ti em terra? Fez uma pergunta, né, Jacó? Então você vê que em nenhum momento José, gente, vamos analisar a palavra. Em nenhum momento José disse: Ei pai, ei mãe, eu sonhei que um é o sol, outro é a lua e todo mundo aqui é a estrela e vocês vão ficar de joelho para mim. Em nenhum momento você vê José falando assim. Em nenhum momento você vê, porque Deus amava José, né? E você vê que ele era uma pessoa totalmente humilde. E Deus o exaltou. Mas você vê nas palavras do bispo Macedo soberba. E olha o que diz a Bíblia em 2 Timóteo 3, né? 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Desde o 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Deus manda se afastar de pessoas assim, que tem esse tipo de pensamento. Soberbos, eles são soberbos, eles são traidores, obstinados, orgulhosos. É orgulho. Deus deu pra gente. Esquecem da palavra de Deus, do que está escrito na palavra de Deus. Quem se assentará nesse templo? Então eles esquecem do Salvador, de Jesus Cristo. Mas nós estamos atentos. Nós estamos aqui trazendo a palavra, você está bem. Né? Não sei quantas pessoas vão ver, mas passe adiante. Passe para as pessoas. Né? Então todos vão se inclinar. Isso é o espírito do anticristo, porque o anticristo ele vai, né, todas as religiões elas vão ser uma só, e ele está declarando aqui, todas vão se curvar. Vamos acompanhar mais um pouco desse vídeo e nós já voltamos. Porque esse templo aí não foi uma ideia pessoal, não nasceu dentro de mim, ela veio do alto, ela veio do Espírito Santo, ela veio do trono de Deus. Você que está me ouvindo nesse momento, você que tem a inteligência ativa, porque você que faz parte da Igreja Universal do Reino de Deus, com certeza tem a sua mente, o seu raciocínio em atividade, porque nós obrigamos as pessoas a pensarem. Vamos lá aqui, ó, em Daniel 11:32 diz assim, ó: E aos violadores do concerto, ele com elogios perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Diz aqui, ó, também no versículo 36: E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses fará coisas maravilhosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, gente, a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, é uma, né? Nós temos que entender que existe uma vontade de Cristo e
Qual que é a vontade de Cristo? Você pode abrir aí em Marcos, Evangelho de Marcos 9:35, diz o seguinte, 9:35. Quem é maior, né, no reino de Deus, dos céus, né? O maior do reino dos céus diz o seguinte, ó. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Você vê que o pensamento a qual é de que as pessoas venham a se prostrar, que as religiões venham a se prostrar, que todos os templos venham se prostrar, que tudo venha se prostrar para o templo de Salomão, é o pensamento, é o espírito do anticristo, e as pessoas não estão notando isso, que as coisas estão acontecendo. E eu vou ler para você, depois nós vamos terminar aqui o trecho, né, dele falando, e nós vamos mostrar para você o que acontece depois, né? Porque ele usou o exemplo, né, sobre todos se prostrados né, para José. E assim todas as religiões, todos os templos vão se prostrar para o templo de Salomão. Agora eu vou mostrar para você, através da palavra de Deus, o que acontece depois que todos se prostram para José. O que vai acontecer depois que todos vão se prostrar para o templo de Salomão. E você vai ver no final desse vídeo. O templo que nós estamos construindo até agora, com todas as ciência e tecnologia, já passaram 2 anos, praticamente 2 anos, não é? E não está pronto ainda, só vai ficar pronto em 2014, mas todos os templos, catedrais góticas, mecas, todas as religiões de todo o planeta estarão inclinados perante esse templo, cuja planta foi projetada pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Só por causa disso, os que participarem desse projeto, que estão participando desse projeto, serão ricos, serão abençoados, serão prósperos. E o povo do mundo vai saber que existe um Deus vivo no nosso meio. Bem, primeiramente, gente, uma pergunta, né? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê, ou você crê na palavra amiga do Bispo Macedo? Porque não usa a Bíblia, não usa a referência bíblica. Então, o espírito do anticristo, ele já está, né, atuando. E a vontade do Bispo Macedo, que ele disse que Deus deu para ele, né, levantar o templo de Salomão, e que todas as religiões vão se prostrar para o templo de Salomão. O anticristo, ele se assentará no templo de Deus. E o que acontece? Ele usou a passagem sobre José, que José teve um sonho, e todos se prostraram para José. Mas o que acontece depois? Todos se prostraram para José, e José morreu. O anticristo, ele pode, gente, sim, se assentar nesse templo. Porque é o templo que a palavra de Deus ela mostra. Só que ele, depois que todas as religiões se prostrarem para esse templo, assim como ele usou o exemplo de José, nós vamos mostrar aqui o que acontece com o povo. O que acontece com as tribos, né, que são considerados os irmãos de José, que se prostraram para ele. O que aconteceu com eles depois que eles se prostraram? Agora eu vou ler para vocês aqui. Em Êxodo 1,
Versículo 6 em diante. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo os filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eis, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais e tributos, para que afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades e tesouros. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e com tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que o serviam com dureza. Você vê que o bispo Macedo, ele usou a palavra que se encurvarão perante o templo de Salomão. E depois, gente, que se encurvar, virá a servidão. O anticristo estará dominando no templo de Salomão. Ele estará assentado como Deus, né, querendo parecer Deus, né, na casa de Deus. Bem, eu entrego essa palavra nas tuas mãos, que você possa entender, gente, que as pessoas têm distorcido a palavra. A vontade de Deus é que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, né? Não que o templo de Salomão tem que ser adorado, se curvar para ele, porque tem quebrado os mandamentos, porque a forma que está sendo construído, o dinheiro usado para ser construído, quem vai se assentar lá, que a palavra de Deus fala, ele tem sim, está determinado na palavra de Deus. Isso aí não pode ser mudado. Mas as pessoas de Deus, elas teriam que fugir dessa construção. Então essa palavra nas tuas mãos, que você possa ter aí um entendimento através aí da palavra em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos vendo que todos os templos, quaisquer que sejam as suas religiões, estarão se curvando perante o templo de Salomão. Todos os templos, catedrais góticas, mecas, todas as religiões de todo o planeta estarão inclinados perante esse templo. Você pode ter certeza de uma coisa: não houve um arquiteto humano que deu a planta. A planta foi arquitetada pelo próprio Deus. O arquiteto do universo, nós já estamos vendo, que todos os templos, quaisquer que sejam as suas religiões, estarão se curvando perante o templo de Salomão. Você pode ter certeza de uma coisa: não houve um arquiteto humano que deu a planta. A planta foi arquitetada pelo próprio Deus. O arquiteto do universo, nós já estamos vendo que todos os templos, quaisquer que sejam as suas religiões, estarão se curvando perante o templo de Salomão.